São Paulo não é uma ilha. São Paulo é o que os outros serão amanhã, se nós não tivermos cuidado. Porque São Paulo é o lugar onde o capitalismo, desde muito cedo, desde o final do século XIX, se implantou e se realizou efetivamente. A lógica capitalista está realizada em São Paulo, como não está nos outros estados da federação. É essa a ideia que aparece para o senso comum e que aparece na ideologia quando se fala São Paulo, a locomotiva do Brasil. No sentido de que São Paulo é o que puxa o capitalismo no Brasil, né? Então, o fato da sociedade de São Paulo estar enraizada na maneira pela qual o modo de produção capitalista se organiza faz com que, diferentemente dos outros estados, a divisão de classes seja muito nítida, muito clara, e o lugar da classe média, que é o suporte da ideologia conservadora, também esteja muito definido. Pelo seguinte, no modo de produção capitalista você tem duas classes fundamentais que sabem qual é o seu lugar na economia, na sociedade e na política. Os proprietários privados dos meios sociais de produção, a burguesia, os capitalistas, e os vendedores da força de trabalho, a força produtiva, que são os trabalhadores. Então, é nítido, a economia determina a existência dessas duas classes, a luta entre elas e o modo como elas existem na sociedade e na política. Elas têm lugar definido e papel definido. Entre essas duas classes tem uma terceira, intermediária, justamente chamada de classe média, que não é a proprietária dos meios de produção e não é a vendedora da força de trabalho, não é assalariada como os trabalhadores. Ela não tem lugar na divisão econômica. E por isso ela também não tem um lugar definido nem na política, nem na sociedade. Então, que lugar é dado para a classe média? Qual é a função dela? Ela tem a função ideológica. A classe média é responsável pela expansão, transmissão e conservação da ideologia da classe dominante para a sociedade inteira. Essa é a função da classe média, né? Ela não tem poder político, ela não tem poder econômico e ela não tem poder social. Ela tem o poder ideológico. É por isso que os chamados formadores de opinião são todos da classe média, né? E é o lugar onde a mídia opera, né? A mídia opera por meio de pessoas, de indivíduos da classe média, que trazem a ideologia conservadora da classe média para a sociedade inteira. E por que a classe média é conservadora? E a classe média paulistana é o suprassumo disto. Porque a classe média tem um sonho e um pesadelo. O sonho da classe média é que um dia ela vai ser capitalista. Ela nunca vai ser. Ela pensa que se ela ficar rica, se ela tiver um apartamento no bairro nobre, se todos na família tiverem carro, se todo mundo tiver diploma, isto é, todos os signos de prestígio, e se ela tiver também todos os signos da sua importância social, ela se tornou membro da classe dominante. Não, ela nunca vai ser membro da classe dominante, porque ela não vai ter a propriedade dos meios de produção. Mas ela tem esse sonho. Por outro lado, ela tem um pesadelo. O pesadelo dela é se proletarizar, é passar para a classe trabalhadora. Então, como é que ela pensa, como é que ela opera o sonho impossível, que ela acha que vai realizar, e o pesadelo possível que ela não quer que aconteça? Através da ideologia da ordem e da segurança. Ela precisa que nada mude, que nada se altere, que tudo permaneça como está, para que ela possa realizar o seu sonho e impedir o pesadelo, né? E, na falta da realização concreta do sonho, e para garantir que o pesadelo não está se concretizando, ela entra na esfera do consumo. Porque é através do consumo de bens materiais e de bens simbólicos que ela representa para si própria o seu lugar. Então, a defesa intransigente no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo da ideia de ordem e segurança
É a presença do conservadorismo transmitido e alimentado pela classe média. Então, quebrar isso é uma tarefa importantíssima. E eu acho que, no plano legislativo, essa é uma das coisas que o Nabil vai fazer.